Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. 3h07, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região, nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente hoje, sábado, 3 de setembro de 2022. Eu sou o evangelista Ismael de Castro, esse é o programa Evangelho para Todos, orientações aí da Bíblia Sagrada, através de profetas e apóstolos, né, dando prioridade àquele que é o melhor e o perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu falei, amigo ouvinte, o programa Evangelho para Todos é desvinculado de toda a instituição religiosa. Também no espaço de 10 a 15 minutos, não defendo nada daquilo que acho e penso sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Só pensando nele, só ele me dá prazer. Vem, não perca. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço a todos os meus amigos do Almoxerifado Industrial, a cada um de você, amigo ouvinte, muito obrigado em particular e a cada um de vocês, pela sua audiência, por você estar aí dando audiência a não só o Evangelho para Todos, mas está ouvindo aí toda a programação 104.9. Lembrando você que daqui a pouquinho aí chega o bloco de apoiadores culturais, então vamos estar respeitando não só os apoiadores, mas também aí o espaço de propaganda eleitoral gratuita. Eu sei que o mundo perece. Vamos para a mensagem de hoje, João capítulo 6, o versículo é de número 63, isso mesmo, João capítulo 6, versículo 63. Quem falou? Foi Jesus Cristo, quem escreveu foi o evangelista João. Sou muito frágil. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Sintonize e curta a melhor da cidade. Cafelândia FM, 20 anos no ar. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou. Jesus Cristo falou, como eu falei, e quem escreveu foi João, capítulo 6, versículo 63. Como havia prometido sábado passado em trazer essa mensagem para você, amigo ouvinte, assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Jesus Cristo falou da seguinte maneira: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Só repetir novamente, João capítulo 6, versículo 63. Assim está escrito, assim diz o Filho de Deus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Falou. Toque em mim, toque em mim, Jesus.
Amigo ouvinte, o próprio Filho de Deus, ele fala nesta passagem, o Espírito é o que vivifica. E isto é pura verdade. As coisas mais importantes que existem na sua vida e também na nossa vida, na minha vida, são coisas que o seu esforço, o seu bem material, o seu acréscimo, não só de esforço, mas também de obter aquele que passa mais condições, na verdade esse esforço todo não traz para você as coisas mais importantes da vida, não somente o poder respirar, né? Mas a própria vida em si, e na sequência podemos aí citar a paz, né? Podemos trazer também a saúde, algo de extrema importância, e isto é uma coisa muito real. E nós sabemos que por mais que um homem se esforce, por mais que ele tenha condições, não quer dizer que ele esteja saudável, que ele seja saudável. Por mais que ele se proteja, não quer dizer que ele esteja seguro. Por quê? Porque na verdade as coisas espirituais e interiores são as coisas mais importantes que existem. Só que nós vivemos num mundo corrompido pelo inimigo de Deus. O próprio Jesus Cristo fala isso. Jesus Cristo ele veio ao mundo. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que Jesus Cristo ele veio ao mundo porque as instituições religiosas, as igrejas, elas estavam corrompidas. Os profetas que traziam a verdade, eles foram matados, foram mortos, foram judiados. Isso você encontra em Isaías, Jeremias. Então, o inimigo de Deus tinha tomado o coração daqueles que orientavam o povo, daqueles que eram os que lideravam o povo, tanto no poder político quanto no poder religioso. Então, as igrejas, as instituições religiosas, o trono sacerdotal estava corrompido, ou seja, exemplo assim, claro, ou seja, as lideranças que eram para orientar o povo pela verdade, aqueles que tentaram fazer isso, eles foram humilhados e foram mortos. Os profetas, aconteceu isso com os profetas. Então, o templo de Deus, o templo material de Deus, que as igrejas, elas se corromperam. Todas elas se corromperam, a sua também, a minha também, todas se corromperam. O mundo se corrompeu. Então, Jesus Cristo, Deus faz uma nova aliança através do Filho dele, de Jesus Cristo. Essa nova aliança faz com que o templo de Deus seja você, seja eu. O altar de Deus não é do pastor ou padre está pisando, que lá é uma simbologia do Antigo Testamento, que lá não é um altar. E a igreja onde você frequenta também não é o templo de Deus. Eu digo dentro do Novo Testamento, não me refiro ao Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo pregava isso em João capítulo 8, em Mateus capítulo 23, Jesus Cristo pregava citando o templo, citando o altar lá, porque não havia ainda uma nova aliança. A nova aliança foi implantada pelo Filho de Deus. Deus implantou uma nova aliança através de Jesus Cristo. Então, hoje eu digo, depois de Cristo ter ressuscitado no terceiro dia, o templo de Deus passou a ser a cada um de nós. E o altar é o seu entendimento, o seu pensamento, o seu coração, não esse que bomba sangue aqui, teu coração mental. Aqui dentro da sua mente é que está o templo de Deus. Aqui dentro da sua mente. E isso Jesus Cristo explica bem em Mateus 23, quando alguns defendiam que a oferta dada era mais importante do que o altar. E Jesus Cristo falou assim, qual é o mais importante? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus deixou bem claro que o altar ele é mais importante do que a oferta. Por quê? Porque no Novo Testamento o altar é o nosso coração. O que nós fazemos com algo é que é importante. Não é a quantidade de valor, mas o que se faz com este valor é que é importante. Então Jesus deixou bem claro lá em Mateus 23 de que eles estavam santificando muito mais a oferta do que o altar. E Jesus Cristo falou que o altar, aqui no Novo Testamento, é mais importante do que a oferta. Ou seja, o valor, o que você faz com o seu dinheiro, com o que você tem, é mais importante do que a quantidade daquilo que você recebe. Isto é o que Jesus Cristo estava falando em Mateus 23,
se você vê ali o próprio Jesus Cristo falando claramente isso. E se olharmos para as escrituras do Novo Testamento, até para o próprio Jesus Cristo, nos confrontos que ele teve, você vai ver claramente que Jesus Cristo ele se confrontava justamente com sistemas que haviam aqui na Terra. Lembrando você, amigo ouvinte, que eu vou entrar aí com um bloco de apoiadores culturais e também com propaganda eleitoral gratuita, ou seja, o espaço para esse tempo. Daqui a pouquinho eu volto terminando essa reflexão. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 1h21. Voltando, amigo ouvinte, então, dando sequência àquilo que aqui está escrito, João capítulo 6, versículo de número 63. O próprio Jesus Cristo, ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí na sequência ele vai falar: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, como estava comentando antes aí de respeitar os apoiadores culturais e também o espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita, eu estava comentando com você que há uma diferença muito grande entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e uma diferença muito grande entre antes de Jesus Cristo ir para a cruz e após Jesus Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia. Havia um povo ali, vamos dizer, preferido em partes pelo Antigo Testamento, o povo de Israel. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo vai esparramar esta graça nele para que todos nós tenhamos esse direito, todos nós mesmos, que não tem nada a ver com uma religião, uma igreja que a pessoa frequente. Não, você pode se camuflar dentro de uma igreja durante 1h30, 2, demonstrar uma santidade até maior do que talvez aí você tenha, mas fora dela é que faz de você um cristão ou não. Fora dela que eu digo em qualquer lugar que você vá. E isso quem julga também é Deus. O próprio Jesus Cristo não deixou liberdade para nenhum ser humano julgar o outro. Não devemos julgar o outro. Aquele que julga, ele diz que é para julgar pela reta justiça. Então, se você for apresentar algo de ruim, em favor, contra a pessoa, deve também apresentar as qualidades desta pessoa também, para que assim seja então julgado pela reta justiça. E aqui nessa passagem, ele fala que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Olha o tamanho da importância das orientações de Jesus Cristo. Quando eu falo de Antigo Testamento, de costume sacerdotal ou de templo de uma igreja, não é uma crítica minha a uma igreja, a uma instituição. Não é uma crítica minha à sua participação a uma igreja, seja A, B ou C. O que eu deixo bem claro para você é que eu tenho compromisso com a verdade em Cristo, em Jesus Cristo. E esta verdade em Jesus Cristo, ela é contrária ao que é defendido como cultura no nosso país. Esta é uma verdade do Novo Testamento. Não é uma verdade que eu acho, que eu penso e que eu gostaria que fosse. Pelo contrário, para mim seria muito mais fácil defender o que a maioria já acha que é a verdade, ou já tem como verdade dentro do entendimento dela. Como Jesus Cristo fala em Mateus 23. Lê com bastante atenção para você ver Mateus 23. E você vai perceber que o próprio Jesus Cristo, ele era um crítico àqueles que iam, ou que estavam defendendo após Jesus Cristo ter dado os ensinamentos aqui na terra. Ele é o Filho de Deus, morrido lá na cruz do Calvário, sendo Filho de Deus, ressuscitado no terceiro dia, sendo assim Filho de Deus. Ainda assim, como o apóstolo Paulo criticou claramente aos Gálatas, dizendo para eles que eles eram insensatos, que eles eram umas pessoas que não tinham entendimento, que não paravam, porque se não houvesse necessidade de Jesus Cristo vir na terra, ele não teria vindo. Ou você e eu, que não somos pessoas, talvez, falo por mim, não por você, do alto nível ali de intelecto, né? E mesmo assim,
e você, quando fazemos coisas, o próprio Jesus Cristo fala isso em Mateus 7, né? Vós que sois maus, vocês sabem das boas coisas dos vossos filhos. Se o filho pedir pão, vocês não vão dar pedra. Ou seja, nós sabemos, né, já diferenciar uma coisa real, lógica, o que é prejudicial ou não, que dirá Deus. Você acha que Deus mandaria o filho dele na terra para um propósito que não fosse maior do que o que foi dos profetas ou até de anjos? Com certeza que sim. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que Jesus Cristo conquistou algo para você, para mim. Eu sou católico, sou evangélico, sou espírita, eu sou desta igreja, daquela outra. Não, o meu líder é maior, menor. Na minha igreja não tem quase ninguém, a minha é lotada. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o que você ouve por esta palavra, que é espírito e vida. Qualquer ensinamento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, é espírito e vida. Ele é espírito porque se discerne fora daquilo que eu e você enxergamos, às vezes até ouvimos. E ele é vida porque, na verdade, é Deus quem dá de graça para você que está me ouvindo, para mim também, aquilo que verdadeiramente é o mais importante para você. Ou você acha que você comprou, ou você acha que você conseguiu. Essa é uma mentalidade enganosa, porque todos nós, no decorrer da nossa vida, se esbarramos por situações inexplicáveis e vamos bater de frente com coisas que são difíceis ou às vezes até impossíveis de derrubar, mas nós sabemos que essa é a nossa limitação. Mas a palavra dele, o que ele falou, ele diz que é espírito e vida. Está aqui em João 6,63. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha, ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.